Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, mais um capítulo do podcast Metallic, voltando ao histórico do laser, para você que tem interesse, que é do mercado de corte e conformação. Estamos de volta, eu com Denise, com um convidado especial hoje. Esse convidado, a gente até comentou sobre ele no último episódio, Sim. né? A gente fez alguns comentários em relação a ele. Eu chamei ele um pouquinho de louco, ele não gostou muito, mas ele tá aqui hoje para esclarecer um pouco sobre isso e ele vai, né? Não vai me desmentir, né, Jair? Claro que não. O Jair tá aqui hoje. Claro Ele é um pouquinho doido, vocês vão entender não. do que eu tô falando. Mas é um doido no bom sentido, gente. Quando eu falo doido, é no doido de aceitar e embarcar numa loucura junto com a gente, que foi essa primeira importação do laser. E um grande empreendedor também. Antes de continuar, como sempre o Ismael me fala, ó, de novo, o Ismael não está sendo visto na câmera, mas eu gosto de falar do Ismael, que ele é o grande ator aqui do nosso podcast. Ative o sininho, mas só ative o sininho se você tem interesse realmente em conhecimento. Desliga o sininho do videogame, do sininho do seu cartão de crédito, coloca sininhos do que você realmente tem interesse do seu conhecimento. A gente está aqui então com o Jair, nosso cliente, nosso primeiro cliente de máquina laser. Tudo bem, Jair? Tudo bem, e vocês? Tudo Somos ótimo. Obrigado pelo convite. Agradecemos sua presença. Muito obrigado pelo Toda convite. vez que o Jair vem aqui é um evento, viu, gente? Porque ele é muito gente boa. Muita a gente história. ri, a gente conversa e ele tem muita história para contar. Então, hoje, a ideia é ele compartilhar um pouco desse conhecimento que ele tem em relação ao laser. Gente, ele tem história do laser que nem eu sabia. E ele vai contar pra gente aqui hoje. Vamos lá. Eu acho que um pouquinho de vivência é sempre bom. Sempre bom. Você que ainda participou de todo o começo da instalação de máquinas laser, né? Você sempre, que eu me lembro, você falou, você trabalhou em empresas que tinham máquinas laser CO2 lá nos anos 2000, 1990. A gente vem de um histórico, né? A gente vem de um histórico do final da década, final de 90, da década de 90. Vamos falar aí de 98, 99. Sim. Que foi quando começou a realmente se ter noção no Brasil do que era equipamento de laser, do que era equipamento de jato d'água, que até então era desconhecido, né? Sim. O que existia de mercado no passado era o oxicorte. E aí muita gente muita gente só falava de oxicorte quando se falava em tartaruguinha, Tartaruga cortando. Em tartaruga cortando. Então, o que se tinha era o que? Era um oxicorte, era o plasma, que estava começando a se tornar um tipo de corte mais viável, com um pouquinho mais de tecnologia, sim. Porque já estava se começando a falar no oxicorte no oxicorte CNC, depois começou a se falar no oxicorte de melhores definições, mas que ainda não era um corte técnico, né? Sim, uma peça mais Para uma peça mais voltada a um acabamento final, de precisão. Furos, principalmente. Né? O que era terrível, né? Porque até hoje ainda, mesmo se falando, vocês, e aí nesse ponto vocês são expertos por serem fabricantes de máquinas, até hoje, mesmo os plasmas de alta definição, em determinadas espessuras, a furação é muito crítica. Sim. Tem um controle de gases ali terrível. Tá? Funciona bem. Funciona bem, mas se o operador não tem aquele olho crítico, consumíveis não estão bons, ele realmente pode ter um problema. É um negócio muito complicado. Complexo. Tá? Então, quando a gente vai falando... Demanda muito do operador também. E repetitividade, né? Sim. Porque você, de repente, ter num plasma... eu preciso cortar 100 peças, eu preciso cortar 200 peças. A repetitividade disso é um negócio complicado. Sim, Tá? Medições a todo momento, controle de qualidade e tudo mais. É complicado. Aí nessa época o laser, então... Não, nessa época o laser... Primeiro que o que já era mais difícil nessa época era saber quem tinha o laser, né? Porque... Você falou, era a Ferrari, né? Era a Ferrari, né? Quem tinha uma Ferrari. Tinha uma Ferrari. Era propriedade privada mesmo, é meu e é meu. É meu e é meu. E eu não compartilho. E não venha me encher a paciência ou bater na minha porta para... Pedir corte, nem nada. De favor. Para pedir... eu quero cortar 200 peças. Compra uma máquina. Vai se virar, entendeu? Se vira. E aí, tudo começou em função disso, porque nós vimos de uma empresa voltada a fitas de aço. Nós sempre fomos de um segmento, tanto eu quanto o meu sócio da época, nós éramos de um segmento voltado a fitas de aços especiais. Então, nós não trabalhávamos com chapas de aço, nós trabalhávamos com fitas de aço com a espessura máxima de 3 milímetros de espessura. Tá. Começávamos com 5 centésimos. Bem fino mesmo. E íamos até 3 milímetros de espessura. E em aços especiais, muitos deles importados.
Aço duro, assim, esse tipo de coisa? Opa, nós chegávamos a trazer material com dureza de 58, 62 HRC. Entendi. Tá? Nós tínhamos, por exemplo, algumas linhas de materiais de inox, tá? Da linha martensítica, voltados ao segmento de cutelaria, voltados ao segmento de cirurgia, Tá. que eram materiais com 62 HRC. Tá? Então, na época, o que se existia quando uma pessoa precisava, quando uma empresa precisava... Você precisava cortar isso daí, então, né? Eu não precisava cortar, porque eu fornecia, nós éramos fornecedor da fita. Mas alguém com aquela fita... Mas aí é que entrou... Como é que nós vamos cair de paraquedas no laser? No laser, é. Nós fomos cair de paraquedas especificamente no laser, porque aquele cliente que era o cliente da fita e que não pagava barato, porque Sim, essa fita era cara. Especial importado, Tá? né, naquela época. E nós não vendíamos só grandes quantidades. Pelo contrário, o nosso foco eram pequenas quantidades. Tá, entendi. Porque o grande consumidor já fazia a importação Sozinho direta. por ele mesmo, tá. Tá? Então, nós tínhamos uma gama de clientes que chegavam para nós e falavam, pô, você está me vendendo aço? Só que, cara, eu preciso cortar essa peça aqui, mas eu tenho que cortar 200, 300 peças. Para fazer um estampo nisso era ruim. Para fazer um estampo disso, eu vou gastar uma fortuna. Como é que você pode me ajudar? O que existia de tecnologia na época, Gustavo? Denise? O que existia era fotocorrosão, corrosão química. O plasma que não tinha essa O qualidade. plasma do que não inox, tinha o oxicorte, nem pensar. Nem pensar, não funciona para inox. Porque nós estamos falando de uma chapa máxima de 3 milímetros de Também, espessura. Muito Quando fino, né? não chapa de 1 milímetro, como é que ia colocar isso num plasma? Não, o primeiro aquecimento já Mano, tava tudo. já. Toda a característica do metal e Tá? tudo mais. Então, o que existia de tecnologia na época, na realidade, era fotocorrosão. Fotocorrosão, eu não... É uma eu já- tecnologia um pouco essa gente- desconhecida pra realidade- gente, A né? gente nunca tinha discutido disso aqui de corte, porque... Mas, na realidade, a fotocorrosão ela é uma estampagem química, né? Sim, A gente usa o nome de fotocorrosão porque a gente sabe o que é por estarmos no mercado de corte e conformação. sim. Só que muita gente que não conhece, que pode estar nos escutando agora, sequer imagina o que é fotocorrosão, Então, né? fotocorrosão, O que é fotocorrosão? Fotocorrosão é uma estampagem química que, através de um ácido, você consegue corroer um determinado material. Não é todo material que pode ser corroído. Existem algumas composições químicas que são mais complexas para esse ácido corroer, mas o aço carbono, aço inox, latão, bronze, maravilha para isso. Entendi. Tá? E o que existia disso era, na época, nós Ou estamos era falando... isso, era estampo... Ou era isso ou era estampo. Tá? Ou eletrosão. Eletrosão, tá. Aí é demorado. Aí demorado, um processo E um complicado. processo muito caro também, né? Imagino. Até hoje ainda é, né? Até hoje. Até hoje ainda é. Até porque, quer queira ou não queira, ainda é um processo que vai ali, né? Sim, demora. Bem lento, A né? velocidade... Metro por minuto. E olhe lá. É. E o que o pessoal era obrigado a fazer na época? Ah, tá bom, eu vou querer fazer 50 peças, 60 peças. O cara fazia um feixe de metal Ah, para atravessar tudo junto. para poder atravessar tudo junto. Entendi. Ou seja, dificuldade total. Não, dificuldade pra lá de total, né? Aí, em função dessa... Um cobra daqui, outro cobra dali, outro cobra de lá. E a gente, infelizmente, tinha acesso a determinadas tecnologias que estavam chegando. Porque o nosso universo de clientes era um universo muito grande. Sim. E mesmo esses poucos caras que tinham trazido um equipamento, compravam materiais com a gente. Tá, você Então a conhecia gente sabia eles, né? quem era, Sim. tá? E aí vocês viram uma baita oportunidade ali. E aí... Uma demanda crescente. Mas aí é aquela velha história, né, Denise? O vendedor, ou ele é vendedor, ou ele não é vendedor, né? É. Ou você tem o tino comercial para poder olhar para alguma coisa e falar, opa, Identificar, daqui eu né, a posso tirar necessidade. desse mato sai coelho, É. ou então não tem jeito, tá? E aí começamos a nos enveredar por esse caminho. Só que o maior complicador desse quesito foi encontrar uma empresa que pudesse ser nossa parceira. Não tínhamos, nem eu e nem meu sócio na época, não tínhamos capital para comprar uma máquina laser. Até porque os custos eram outros, né? Tá falando aqui de quê? Trunf, né? Não, nós estamos falando numa época em que o que se falava de equipamentos de laser? Trunf, Trunf. Bistronic. Bistronic, As Ferraris, né? Até hoje, né? duas Ferrari, É. tá? Tudo bem que já existia uma Mitsubishi, já existia. Não no Brasil, mas já existia a Mitsubishi.
Mazak estava começando a aparecer no Brasil. Sim, sim. Lá, Mazak já era conhecida no Brasil, mas para Torno também. Para Torno, CNC, para esse mercado. A Mazak já era conhecida também na parte de dobradeira. Tá, aí já tem bastante coisa com dobradeira. Mazak, nessa época, nós estamos falando em 2000, 2000, 2000, 2002. Mazak já era conhecida nesse mercado no que se diz respeito a dobradeiras. Assim como já era conhecida a Gasparini, né? Sim, algumas outras marcas. Mas a Mazak também era um pouco conhecida no Brasil já pelas puncionadeiras. Tá. Porque, tem muita puncionadeira porque Mazak, até então né? nós estamos falando de uma tecnologia do final da década de 90, início de 2000, que começou a pegar muito forte no Brasil, que eram as puncionadeiras. Pela versatilidade que a puncionadeira dava em relação ao estampo. Né? Cortava, fazia estampas de tudo. Não necessitava do estampo, só necessitava de um porta-ferramentas. Mas, de novo, nós vamos voltar a cair naquela mesma ladainha. Eu quero fazer 200 peças. Não é para uma puncionadeira. É para repetir milhares de Mas peças. a puncionadeira tem limitação de espessura também, não tem? Sim, uma puncionadeira, normalmente, ela trabalha com, no máximo, 2 milímetros de espessura. Chapa bem Chapa fina, finas. Né? Mas, independente disso, ela necessita de volume. É o caso para o cara fazer armário, para o cara fazer, né, qualquer outro tipo de gabinete. Geralmente com a chapa inteira, né? Geralmente com a chapa inteira. Não com as fitas, né? Não com as fitas. Tá? Aí vai daqui, vai dali, vai dali. Quem tem boca vai a Roma. Nós acabamos descobrindo 2 empresas que prestavam serviços já naquela época. Quem eram essas 2 empresas? Mas isso nível Brasil, né? Isso nível Brasil. Nós estamos, muito bem lembrado. São Paulo, isso nível Brasil, não é nível São Brasil. Paulo. Então a dificuldade começou a ficar um pouco maior. Bem maior. Até porque em São Paulo existia uma empresa que já tinha sido vamos falar que a precursora da mão de obra de serviços para terceiro. Era uma empresa chamada IFER, tá? Na época situada em Diadema. Ela tinha trazido a máquina para ela, mas ela fazia algumas coisas para fora. Talvez quando sobrasse tempo da máquina. Exatamente. Então, qual era o prazo de entrega? 30 dias. Era bem seletivo, então. Não, altamente seletivo. Vou fazer. Esse eu não E de vou repente fazer. ela falava para você 30 dias, demorava 45, 60. Porque a prioridade era porque a prioridade era dela. Existia uma outra empresa em São Paulo chamada Amir, que era um fabricante de embreagens. E esse senhor trouxe a máquina para fazer as embreagens. Você lembra que marca que era? Ele trouxe uma Mazak. No Mazak, tá? Ele trouxe uma Mazak. Se eu bem me lembro, a Mazak dele, acho que era uma Mazak 3000 ou 2000. Eu não me lembro agora se era uma 2000 ou se era uma 3000. Acho que era uma 3000. Tá. Mas trouxe uma Mazak e começou a cortar as embreagenzinhas dele lá, porque o segmento dele, ele não era um fabricante de embreagens. Ele era um cara que fazia manutenção em embreagens industriais. Olha só. Olha a visão do cara. Esse realmente é um cara que a gente pode falar. É o cara que era um empreendedor. Visionário, né? Era um Super visionário. Tá? Um português. Gente boa demais. Então esse cara trouxe a máquina para fazer as embreagens, que ele tinha uma dificuldade terrível, porque às vezes ele era obrigado a pegar um feixe de material e usinar para tirar para fazer um jogo de embreagem de um determinado equipamento. Tá? Então, quando esse cara viu, acho que ele foi numa feira. Deve ter visto lá na Europa. Ele deve ter visto na Europa, numa feira que ele foi para a Europa. Ficou maravilhado. Ficou encantado com aquilo, tá? E trouxe. E esse cara foi um dos precursores. Acho que foi o maior precursor em São Paulo, se nós falarmos quem foi o desbravador de mercado de prestação de serviços como um todo. Realmente acho que foi a Amir. Tá? Logo depois da Amir vieram algumas outras. Mas o precursor mesmo, quem abriu esse mercado, foi a Amir. E fora a Amir aqui em São Paulo, na época não tinha ninguém. Era isso ou isso? Era isso ou isso. Já existia a Vitor Laser. A Vitor Laser estava começando a história dela nesse caminho, mas a Vitor voltada para um outro caminho. E nós fomos descobrir a Comp, em Curitiba, e fomos descobrir a Meta Laser, em Porto Alegre.
Porto Alegre. Bem longe. É logo ali. E aí nós conseguimos fazer um contrato com a Metalaser de exclusividade de representação comercial aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E aí tudo começou. E aí ficamos ao longo de um grande número de tempo, de muitos anos, fazendo a intermediação de negociações de prestação de serviço de corte a laser. Então, por ter tão poucas máquinas no Brasil, naquela época, você tinha uma representação dentro do estado de São Paulo. De prestação de serviço. Prestação de serviço que mandava serviço para o Rio Grande do Sul para fazer o corte para devolver para São Paulo. Para devolver para São Paulo. Caramba. Absurdo a gente falar nisso. Não. Quem hoje tem a sua máquina fibra ótica lá no pátio não sabe a dificuldade que foi no início. Não, ninguém. Mas é aquela velha história, né? Ninguém viu os tombos, né, cara? Ninguém viu. Não, viu os e a tombos. gente nem falou que nessa época a gente não tinha fibra. Sim, Não. Era laser CO2. não. Era laser Demandava CO2. muito mais manutenção. Acredito que o custo operacional era um pouco mais caro também que a fibra de Com o hoje. operador mandando o sistema ótico da máquina para o espaço, Nossa assim, Senhora. num estalo de Num dedo. erro ali acaba com tudo. Era 3, 4 lentes que ia para aqui. E o Caramba. peso de E uma era máquina caro daquela? pra caramba, né? Caríssimo, A caríssimo. tecnologia de CO2 ela é muito mais cara e muito mais trabalhosa de trabalhar do que o fibra, né? Do que a Não, e sem fibra contar laser. com outro agravante, né? A gente está falando disso, estamos falando do laser de CO2, com um detalhe que é muito, muito peculiar da época, que era o fornecimento de gases, né? É mesmo, né? Pra você fazer Não, é fazer o mesmo. laser, você precisa Só de todos que isso esses é uma gases história novos. que ninguém viu o que foi lá atrás. Hoje é fácil. Não é só trazer a máquina, né? Não era só trazer a máquina. E os fornecedores em volta da máquina, como é que faz? Não, primeiro que não existia cesta. Sim, era tudo... Não. Ou você tinha um tanque, ou você não tinha gás. Você não tinha gás, Já começa por aí, tá? A segunda dificuldade, você conseguia o tanque, porque para você conseguir um tanque... Tem que ter um contrato Não, de gás era um alto, contrato de volume, né? volume alto, em que você não sabia se você teria ou não aquele consumo. Se você não tivesse, PT, saudações, até logo, mas você vai pagar o que está no contrato. Tá? A disponibilidade de tanque, há quanto tempo? Eu vou demorar 6 meses para te colocar um tanque. Puta. Então, quando você comprava o equipamento, você já tinha que... Antes de você comprar o equipamento, você já tinha que estar contratando o cara do gás. Sim, sim. Antes de Se não começar chegava a máquina e o Se não gás chegava a ainda máquina, não. aí você não tinha nem como operar a máquina. Fora os gases especiais mesmo para o próprio laser. Fora né? os gases Hélio, especiais. gás Hélio, carbônico, gás carbônico, tudo mais. Tá? Então é uma época em que a gente fala, pô, mas nós estamos falando de um passado tão distante? Não é não, tão... muito. Estamos no passado de 20 anos. 20, Muito 25 pouco anos. tempo. É muito pouco tempo. Tá? Só que esses 25 anos, dos últimos 10 anos para cá, a evolução é assustadora, né? Muito grande, né? A gente tem... Vocês são partícipes disso. A gente tem gás fracionado que você consegue comprar em... Como é o nome daquilo? Cilindros. Isso. Que é muito menor, é muito mais fácil. No mesmo dia. Você As liga máquinas lá não pra eles encherem precisam- o tanque para você, eles entregam no mesmo dia, em Que o questão de oxigênio horas. seja oxigênio de altíssima pureza, mais, como era antigamente. Existe uma coisa que agora a gente está chegando num patamar que eu tenho liberdade de vocês para comentar isso. É muito fácil, e ao longo desses últimos anos, a gente vem verificando que o número de máquinas que tem ingressado no mercado é um número extremamente Sim, grande. expressivo, Óbvio, tecnologia está aí, preço caiu, Tá bem mais acessível, né? Na Muito mais verdade, acessível. mais né? fácil de usar também. muito mais acessível. Mas, porém, pouca gente sabe entender que não é só você chegar e colocar uma máquina no chão. Existe todo um aparato que você tem que ter por trás da máquina. Cara, é isso que a gente já discute muitas vezes. A máquina não é a flecha dourada, né? Não é a ela bala é de parte prata. do Ela é a processo. cereja do bolo? Ela é a cereja do bolo. Assim, mas você precisa ter o Mas resguardo. você tem que saber fazer o bolo, porque do contrário não adianta ter a cereja. A cereja é o detalhe do bolo. Nós falamos nisso num dos episódios de plasma, do que você Falamos precisa sobre- ter antes de ter uma máquina plasma. A mesma coisa com o laser também. Você Sim. sofreu com isso no começo também. Nossa Senhora. Requer toda uma estrutura, né? Nossa Você precisa ter Senhora. uma energia elétrica adequada, você precisa ter um local limpo para você colocar a máquina, nivelado, porque o desnível pode prejudicar o corte. Você precisa ter a parte de gás, de ar comprimido já toda pré-instalada. É. E ainda mais o Jair, que entrou na onda com a gente.
O Jair, né, para quem não sabe, falando de novo, foi o primeiro comprador de uma máquina laser. Nossa vez foi em conjunto essa compra, né? O Jair veio fazer um teste, né, se eu não me engano, ele fez um teste com a gente. Fez o teste no plasma, né? Eu conheci vocês numa feira, onde vocês estavam levando o equipamento seu de plasma, que até então vocês eram só de plasma. Sim. E aí, nós conversando na feira, eu cheguei para você e falei, eu corto espessuras finas, eu preciso cortar espessuras finas. Inox ainda, o pior que tinha pra gente. Tá? E aí você chegou e falou, não, a gente consegue cortar. Você consegue cortar? Tá bom. Então eu vou... Não, consegui cortar uma coisa, cortar bem é outra. Mas não cortava, não atendia a qualidade que ele precisava, né? Cortar. Você consegue cortar? Tá, então vamos ver se você consegue cortar. Foi quando eu marquei a visita. Compacta, né? Foi quando eu marquei a visita contigo pra gente poder ver se realmente você conseguia ou não cortar. Aí viemos, começamos a fazer os testes e chegamos à conclusão que não, essa qualidade de corte não dá. Mas cortou. Cortou. Mas não do jeito que a gente tava na Rita de Carvalho, né? Sim. No barracão lá embaixo. Sim, no barracão, no galpão pequeno lá embaixo. No galpão menor. Aí, daquele momento, nós começamos a conversar sobre laser. Sobre laser, sim. Tá? Foi. E aí, você logo depois pegou, me mandou uma proposta, sentamos, discutimos, conversamos. E era muito caro o laser naquela época, muito caro. E o seu foi um de 500 watts, né? E o meu foi um de 500 watts. E já era muito caro. Coisa. E eles nem fazem mais, hoje já começa hoje 1000 não watts. Tem mais. Gente não, o meu também já tá acabando também. Mas também ainda tem, tá acabando, mas ainda tem. Se você ainda pedir, tem, mas o preço é não tipo vale o mesmo, pena. não vale a pena. Entendi. Então, exemplo, quando o cliente compra de 1000, desculpa te cortar, mas quando o cliente pede de 1000, para até viabilizar para a gente e melhorar esse fluxo, a gente oferta para ele de 1.500 pelo mesmo valor. Estou te dando 1.500, não é porque, que eu não estou dando nada, é porque... Para o nosso fornecedor é muito trabalhoso encontrar a fonte de 1000 watts. De 1000 watts não tem mais. Ele falou, e a de 1.500 está muito próxima de 2.000 agora. Sim. Quebrando um pouco do assunto que a gente estava falando, mas às vezes a de 1.500 para 2.000 são 500, 600 dólares de diferença não só. Vale a Acaba pena. não valendo a pena. Acaba não valendo a pena. E não vale a pena nem para o nosso fornecedor. Então, isso vem de lá. Ele fala, ai, Gustavo, vamos colocar já uma potência maior. É mais fácil de encontrar. E quando a gente fala mais fácil de encontrar, a gente não está falando só na dificuldade de você comprar o item, mas para você poder manter a manutenção. Porque aí tudo já fica é obsoleto, entendeu? mais difícil, né? De você encontrar peça de reposição. Então, quanto mais nova a tecnologia, melhor. Mas aí, voltando àquilo que a gente estava falando, essa época que nós estamos falando, há 20 anos atrás, a dificuldade de você ter uma máquina no chão era muito grande. Primeiro que você tinha que ter volume. Sim. Ou você realmente tinha volume para poder fazer a máquina trabalhar, ou então o custo operacional era muito caro. Você se lembra a dificuldade até para achar o fornecedor da válvula para ajuste de oxigênio, que você conseguiu achar da White Martins? Isso era terrível, tá? Para você já conseguir, basicamente, a instalação da linha de gás... De linhas de gás, não tinha quem sabia. Falava que era laser que eu já não conhecia. Você tinha que ficar na mão do fornecedor de gás. Por quê? Porque aí já era uma grande estratégia do próprio fornecedor, do próprio vendedor de gás, porque você ficava atrelado a ele, né? Sim, te amarra. Porque ele te amarrava. Ele te dá todo o equipamento. Não, pode deixar que eu venho, ponho o tanque, eu vou fazer a linha, o filtro e você tudo. vai chegar e vai conectar a máquina e vai começar a operar. Só que, passados 6 meses, ele tocava um reajuste em você e não tinha nem e você ia falar o quê? Mas você não vai aceitar o reajuste? Então eu vou tirar minha linha... Eu vou tirar tudo, você fica sem trabalhar. E aí? E não você tinha ia ficar, fazer, né? você ia ficar com o mico na mão, né? Ou seja, tem uma máquina e não consigo trabalhar. Porque como é que você ia conseguir colocar outro tanque? Não se coloca outro tanque de uma hora para outra. Assim, não é simples assim. Então nós vemos... essa época foi uma época em que você tinha poucos prestadores de serviço, tanto que depois de um determinado tempo, com a gente continuando a trabalhar com a Metalaser em Porto Alegre, numa das feiras da mecânica que nós estávamos fazendo aqui em São Paulo, nós conseguimos fazer a cabeça do dono da empresa, o seu Olavo. Olavo, vamos montar uma filial da Metalaser aqui em São Paulo. E aí montamos uma filial da Metalaser aqui em São Paulo. Legal. Tá? Com Bistronic. Uma Bistronic. Tá? Quando o Olavo começou lá em Porto Alegre, ele tinha Mazaki e Bistronic. Primeiro começou com uma Mazaki, depois trouxe uma Bistronic. Quando nós começamos com Metalaser aqui em São Paulo, começamos com Bistronic. E daí a coisa começou a vir, uma vez que a Metalaser veio para São Paulo, nos facilitou infinitamente. Claro, estava aqui do lado. Porque daí era tudo aqui do lado, frete. O custo cai. Não, o custo fez isso, né?
E, para nós, melhor ainda, porque não tinha mais aquele trâmite de que cadê minha mercadoria? Não, o caminhão está preso na estrada, não. o caminhão quebrou, está perto na da barreira, tá não na sei barreira. onde, né? Acabou isso. E aí a coisa começou a tomar um outro mercado, o próprio mercado de São Paulo começou a ter mais prestadores de serviço, muitas pessoas, algumas empresas que tinham uma demanda significativa de mão de obra de laser, porque o laser, num espaço muito curto de tempo, eu falo para vocês que em 2 ou 3 anos, o mercado metal mecânico tomou conhecimento da qualidade que era o laser, né? Sim. E da versatilidade do laser. Uma coisa é a qualidade, outra coisa é a versatilidade. Sim. Porque, eu quero fazer 100 peças. O laser faz. Eu quero fazer 30 Quer peças. fazer um protótipo. Eu quero fazer um protótipo. É. Então, essa versatilidade, Foi isso que você pensou, então, na época, antes de para comprar essa laser? com junto a gente? certeza. Porque Com até então certeza. você não tinha máquina, né? Você era o representante do... Eu era o representante de prestadores de serviço. Aí veio essas... Aí não, nós éramos a parte comercial. E por conseguinte, nós tínhamos uma grande carteira de clientes na nossa mão, Sim. tá? Quando eu quis trazer o equipamento para mim, quando eu quis o equipamento para mim, já foi não só voltado a ficar com esses clientes, a atender de uma forma melhor esses clientes, e também pensando num outro produto, que foi o produto que eu criei a segunda empresa, né? Que é a Conflex. Tá. Então, quando a gente começou a conversa com vocês no quesito de trazermos um equipamento, nós quisemos trazer um equipamento para que nós pudéssemos seguir por um outro caminho também, não só prestação E de o que te serviço. fez pensar na fibra ótica ao invés do CO2, já que era a sua maior experiência? Porque o CO2 para cortes de metal de peças finas não é negócio. Entendi. Não tem velocidade? Não é velocidade, não tem qualidade. O grande problema do CO2, você melhor que ninguém, e nesse ponto você bate em mim de 35-0, o grande problema do CO2 é que você não consegue ter a mesma... Como é que eu posso falar? Você não consegue ter a mesma técnica de corte que você tem na fibra. Sim. Por quê? Porque os ajustes de parâmetros são diferentes. Tá. Não são tão versáteis? Não são tão versáteis. Ah, entendi. A fibra, nós conseguimos... mas no CO2 eu também consigo baixar potência. Tá bom, você consegue baixar potência no CO2 até um determinado ponto. Tá. Porque você tem a transmissão do laser por espelhos. Sim. Chega uma hora... Chega uma hora que você fica Tá. com uma mula manca na mão. Você não consegue melhorar aquilo. Ou é aquilo, ou é aquilo. Na fibra, essa versatilidade é maior. Entendi. E você entende o que eu estou falando. Sim, consegue alterar potência, ciclo de Você trabalho, consegue- potência de canto, por aí vai. Ciclo de Sim, onda. isso, é. Existe uma série de coisas que você tem na mão esses parâmetros. Tá? Se a pessoa se aprofundar um pouco mais no conhecimento técnico da máquina, no conhecimento técnico de ele controle consegue da usar máquina, todos esses ajustes, ele consegue usar todos esses ajustes. Basicamente, então, a diferença é que no laser fibra a gente consegue personalizar melhor o corte, né? Com certeza. Diferente do CO2, que é mais padronizado, né? O CO2, eu diria para você que é o carro-chefe, né? O CO2 é aquela máquina que é o Fusca, né? Quer enfiar o Fusca na lama? Ele Leva o vai Fusca embora, pra lama né? que ele vai embora, não tem A jeito. gente não tá aqui falando que o laser fibra é melhor do que o CO2, porque são tecnologias similares, né? E complementares, eu diria, né? Então, Mas eu diria com certeza, Denise, que podemos falar sim que a fibra que é a melhor. fibra é melhor que o CO2. Ela é uma tecnologia mais avançada, mais nova, né? E aí, acredito que na hora do desenvolvimento do fibra, tudo que que eles não conseguiram desenvolver no CO2, eles conseguiram desenvolver na fibra. Eu até acredito que se não tivesse... Talvez eu esteja falando uma besteira, Gustavo, mas eu acho que não. Eu acho que se talvez não tivesse surgido a fibra, hoje a tecnologia do CO2 poderia estar mais avançada.
Mas Poderia. Mas a tecnologia de geração é a mesma, né? Mas a tecnologia de geração não iria mudar. Conversão eletroótica é a mesma. E daqui a pouco eles vão inventar uma outra isso aí não muda. Sistema de transmissão para o espelho. Isso não teria como mudar no CO2. Não, dificilmente seria mudado isso daí. Creio eu, né? Eu também acredito que não. E quando surgiu a fibra, o mercado mundial voltou o investimento para esse segmento, né? Sim. E o diferencial de custo sabemos que é extremamente grande. O custo de você ter uma CO2 em relação ao custo de você ter uma fibra não se compara. E para chapa fina, como é o seu trabalho, fibra ótica realmente você consegue na sua máquina reduzir até 50 watts se você quiser. Sim. Fora os outros parâmetros de ajuste. De ajuste. Você para chapa fina. Sim. E a qualidade que você vê, você viu, né? Não tem como. A primeira vez que a gente cortou, já viu. Não, hoje quando a gente vê, você que já nos visita, que já conhece, vocês que já conhecem a nossa estrutura, quando vocês veem o nosso corte lá em 002 de espessura... Sim, isso é incrível. É incrível, né? A gente tem um cliente, ele faz equipamentos de academia. Tá. E ele, no começo da história dele, lembra que ele falou que ele cortava com... Disco de corte. Acho que era Esmerilhadeira? ele falou que demorava 1 hora Imagino. para fazer um corte, né? E aí disse que na mais ele falou, dá até raiva que eu olho lá, você corta o que eu demorava 1 hora, corta em menos de um minuto, tipo segundos ele corta. A versatilidade, como né? o Jorge falou. Então é um negócio muito absurdo, mas é tecnologia, né? Então É engraçado como, mesmo hoje em dia, o laser já está aí há pelo menos 25 anos de mercado. E mesmo hoje em dia, você ainda encontra pessoas que, de repente, quando veem a primeira vez uma laser, vocês se deparam com isso nas feiras. Sim, Mais muito. do que nunca, vocês têm esse feeling ali, né? No pé da máquina ali, de pessoas que, de repente, chegam, olham assim e falam, mas está cortando? É muito rápido. É verdade que ela está cortando? Às vezes nem percebe o que está acontecendo. Exatamente. Né? De tão limpo que é. De tão Muito limpo que é o rápido. Para processo. chapa fina, principalmente, parece que só tá voando alguma coisa em cima da chapa. Não, chapa fina parece que você piscou, abriu o olho, o corte tá ali. Sim. Quanto mais fino, mais rápido. Até a Denise o corte. perguntou, mas o que aquilo é o laser? O laser, você não vê o laser. O laser é invisível. Pô, Você vê olhos, aquela né? luzinha Você ali. vê e um ali do abraço. metal sendo cortado só, mas o laser em si é algo ali que... É como se muito fosse rápido. mágica. É muito Eu lembro rápido. que, voltando ao assunto, depois que você comprou a máquina, porque o Jair tem muita experiência no CO2, né? Aí, não, eu tenho experiência no CO2, vamos trabalhar. O Fibra tem as diferenças do CO2. Nossa, apanhamos. Tem mas as diferenças do apanhamos. CO2. Meu Deus Eu falei, do puta, céu. Denise do céu. Cara, ou ele me mata ou eu mato ele, né? Porque tabelas de corte. Não. Isso, e falando Gustavo, você falou que essa encrenca era para andar, Cortava nessa velocidade. era para andar 20 metros por minuto, Gustavo. Cadê essa encrenca? Tá 12, tá 11, o negócio chegou a 10, como é que faz, né? E as tabelas de corte realmente é algo que... Foram feitos na unha, né? São parâmetros que a gente fez na unha são ali, né? Um a experiências- um. Ah, mas aí também tem uma... Aí é aprendizado, né? Mas a gente também é obrigado a chegar e falar o seguinte: a chinesaiada também Não, sacaneou. pô, a sacanearam gente. mesmo, sacanearam. Sacanearam. É que falta Não, a experiência Vamos falar a verdade, Gustavo. nacional. Aí eu não sei se a sacanagem deles, talvez o aço deles seja diferente, ou o gás diferente, eu não sei. Mas aquelas tabelas que eles colocam, você que tá ouvindo aí, ó, cuidado quando você for comprar uma máquina diretamente da China. Não que eles são mentirosos, longe disso, mas as tabelas são feitas em laboratório. Então aquilo não é o real. Não é Não, o real. é fácil, é muito bonito. Eu acho que é muito bonito a gente, de repente, pegar, a gente dá um clique na internet, né? Isso, é. E ver vê lá lá. um vídeo, pô, a máquina tá andando a essa velocidade, Dá uma barará. perfurando. Chega a máquina, você liga a máquina Se e fala, liga, não é desse jeito. mas que raio, cara? Por O que que, que ele ali fez? corta e aqui não corta? Colocou 30 bar de pressão, colocou oxigênio 99,99% de pureza, o aço especial, aí vai, né? É. Mas no dia a dia não No vai. dia a dia não que foi o vai. que a gente sofreu dessa primeira máquina lá com você. Como é Sem que faz? dúvida. Tem que cortar. Sem dúvida. E liga pra China, e mexe no cabeçote, lembra? Desmonta. Ou seja, foi uma máquina de aprendizado, e hoje eu posso Foi. dizer que a máquina do Jair foi o precursor do que a gente conhece hoje de laser, inclusive até para ter peça de manutenção no Brasil, Sim, porque tudo que tem que dar naquela máquina deu, né? deu. Deu. Máquina não é ruim, mas a gente também sem muito conhecimento. Eu acho que pelo contrário, nós temos que... Se nós formos falar que é uma máquina de 2017, né? Isso, É uma máquina que nós trouxemos em 2017. Estamos em 2024. Máquina completando 7 anos. Quase 8. Então, se falarmos que aquela máquina não é uma máquina
resistente, Não, é mentira. estamos sendo ingratos. Está funcionando até hoje. Estaríamos sendo totalmente Não perdeu ingratos. potência. Não Muita gente perdeu tem medo de potência, perda de potência. não perdeu potência. Porque o CO2 perde potência, né? Sim, mas não perdemos potência. De curiosidade, a gente sabe que a gente tem aqui no laboratório um medidor de potência, né? Dar um pulo lá e bater para ver quanto que está de potência Pô, nessa até máquina. gostaria que fosse feito isso. Porque cara. o laser, ele tem uma queda de potência natural. Até porque existe um detalhe diferente na minha máquina também, né? Não é uma máquina que é usada 24 horas por dia. Sim, isso, tem o uso. Né, Então, ok que a nossa fonte é uma fonte que deveria 50 mil horas. Sim, Não chegou nisso daí. Não Mas que chegou nisso aí? Se for calcular, isso são 8 anos, 24 horas trabalhando. Não. Para mais, acho. Eu acho que minha máquina... Será que minha máquina chegou às 15 mil horas? Tem que olhar no laser, ele marca tudo. Temos que olhar isso lá. Porque eu nunca tive a curiosidade até hoje de olhar isso. Não, nós olhamos uma vez quando deu aquele problema no encoder, lembra? Que nós tivemos que trocar um cabo. Teve um problema de cabo. Até conseguir encontrar o bendito do cabo que estava com problema. Foi ele mesmo, né? Naquela época, nós olhamos quanto tinha de horas utilizadas. Mas isso já fazem o quê? Uns 4 anos. Então, eu não sei hoje com quantas horas está a minha máquina. O laser, para quem não conhece, todo mundo fala que não, meu laser vai durar 100 mil horas, 50 mil horas, mas todo laser tem uma queda de potência. Com certeza, né? O laser fibra é geralmente 2% ao ano, mas tem que usar ele, né? Usar para fazer a queda de potência. O CO2 já é pior. O CO2, aí, você pode dizer melhor que eu, mas até onde eu sei, são 6 ou 7% ao ano. Por aí. E um desgaste Mas de uma turbina... Mas a perda de potência também vai depender de algumas variáveis, né? Se o cliente faz a preventiva corretamente, se faz a troca dos insumos no período correto. Porque eu acredito que se você for usar a máquina com consumível muito gasto, anel cerâmico trincado, você vai acabar forçando um pouco mais a máquina e isso vai fazer a vida útil dela diminuir. Né? Então, é que eu estou falando aqui da vida útil lá dentro do laser. Dentro do laser. Da fonte. Dentro da fonte. O diodo que gera ali o laser. Então, ele tem vida útil aquilo lá. O CO2 tem um sistema completamente muito diferente. Muito complexo também. E temos que falar que é um sistema complexo, né? Extremamente. Porque só a queima dos gases dentro da câmara, só ali o desgaste é astronômico ao longo do tempo, tá? E você tem, inclusive, o desgaste da própria queima interna dentro do cilindro, né? Não tem jeito. Sim, depois tem os espelhos. E aí vai, cabeçote, vai por aí afora, tá? Então, o CO2, nesse aspecto, a diferença é muito grande de perda em relação à fibra ótica. Tá? Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente comentar também, Gustavo, é que muita gente, e pelo que a gente percebe, isso eu falando por conhecimento de causa, tá? Já vi muita máquina aí, cara, que tem 1 ano de uso e a máquina está no estado deplorável. Você depara com... Vocês daqui, vocês se deparam com isso... Das centenas de máquinas que a gente tem no mercado, tem alguns clientes que realmente fazem... Você fala que tem lá uma pessoa que tem uma mentalidade muito boa na tua máquina, que toma conta dela e deixa ela sempre com a manutenção em dia. Mas... Até porque eu sou um cara chato, você sabe disso, eu me assumo nisso. Mas tem que ser... Tá? Meio louco, como você diz. Tá, mas... Uma coisa que sempre foi elogiada por todos os seus técnicos. Sim. Todos os seus técnicos, independente de... A tua máquina é impecável. Minha máquina é impecável. Impecável. E funciona por quanto tempo? E vai durar mais tanto tempo. Cabeçote limpo. Mas por quê? Porque eu faço questão que minha máquina tenha a manutenção dela semanal, quinzenal, mensal e semestral. Então, nós temos uma escala de manutenções... Fora as limpezas do dia a dia e tudo mais. Fora as limpezas do dia a dia. Tá? Perde-se tempo? Sim, perde-se tempo. Só que eu estou com uma máquina há 7 anos. Sim. Na verdade, eu não acho nem que uma perda de tempo. E que dor de cabeça que eu te dei nesses 7 anos? É investimento de tempo. No começo mesmo de aprendizado. Acho que você usou um termo correto. É investimento de tempo, porque você está colhendo isso agora. Você tem mais durabilidade no seu equipamento. Você, muito provavelmente, na hora que você precisar trabalhar com ele, vai estar ali funcional, porque você sabe cuidar do equipamento. Sim. E isso é também uma das coisas que a gente sofre bastante como empresário, que é muito difícil a gente explicar para o cliente que ele também tem responsabilidade
verdade sobre o né? produto que ele adquiriu. E principalmente sobre a pessoa que ele está colocando na frente daquele equipamento. Então, ele precisa saber que quando a gente passa para ele ali todos os esquemas de manutenção, a gente Não é manda enfeite junto o manual da com máquina. Não. junto com o manual da máquina lá, as manutenções semanais, vai lá um Que, cronograminha. aliás, eu vou começar a cobrar royalty do manual da máquina, tá? E ele pode colocar, pode Porque imprimir fui eu. aquilo, Eu né? não usei a sua máquina para fazer o manual. Não, é claro, eu te Não. dei o manual traduzido de presente. Não começa com isso, não, Ah, hein? tá Você já bom. faz tempo já, hein? Aí foi Só, mesmo. só 7 anos. O do CNC, ele... Gustavo, só tem inglês? Só tem inglês. O chinês só mandou inglês. Se vira aí, Jairzão. Não, vou traduzir isso aí. Traduziu, mandou pra mim, que eu fiz, peguei e coloquei no nosso manual. Porque ficou boa a tradução, né? Felizmente, Ficou né? ficou boa. Aí acabou. Hoje já mudou um pouco o sistema, já é outro manual, né? Mas obrigado pela ajuda. Mas Mas é o que dá- bem semelhante, né? Mas que na época valeu a pena. Valeu a aprender pena. o equipamento e tudo Valeu a mais. pena. E uma das coisas que a gente fala aqui nesse podcast é sobre, nessa indústria que nós estamos, tem muito segredo também, Jair. Gente, As por pessoas que tem que esconder tudo? E na época tinha essa parte o próprio chinês Não queria falar Não muita queria coisa. passar passar. muita coisa pra gente. Você lembra aquela vez que chegou o pessoal da Bodor? Isso, Eu vou que falar, foi, que foi que a gente porque- comprava desculpa antigamente. eu falar, Sim, mas- não tem problema. Não, nenhum. pode falar. É uma parte da nossa história. Mas você, é uma parte da nossa história Sim. e uma parte importante. Sim, sem até. dúvida. Vieram 3 caras, né? Vieram, sim, Vieram 3 de- caras de da gangue Bodor, lá. de gangue, chegaram. Não, nós queremos ver tal. O cara foi lá, abriu o cabeçote. Isso, levou na tua sala. Levou na minha sala, abriu o cabeçote, pá. E meio que escondendo, meio né? que escondendo. E eu olhava pra sua cara, você olhava pra minha cara e falava: esse cara tá de Esse cara tá sacanagem. de sacanagem com a gente. Pô, era pra vir aqui pra ensinar, o cara tá segurando. Aí pegamos nós dois. Essa você não tava. Nesse dia você não estava. Aí daí eu e o Gustavo chegamos, nós estávamos querendo. Eu estava cortando o material das facas, aquele material temperado, lembra? É. E que, de acordo com os parâmetros dele, tinha Ia que ter andar a tal tanto velocidade. Isso, é. E eu cheguei, nós colocamos Você ele na judiou parede. dele, né? Judiei. Eu não lembro o nome Ele dele, mereceu, mas né? ele. E não conseguiu Não fazer a conseguiu, máquina não cortar. chegou. Ele deu todo tipo de desculpa. Deu todo tipo de desculpa do mundo, mas não conseguiu fazer a Foi máquina que a gente andar. entendeu que, cara, isso aqui não é real. Isso aqui não é real, Jair, tá vendo? Você não precisa me bater mais, porque nem ele que é o Mas ali, que fabricou a máquina mas ali conseguiu. ele foi obrigado a dar o braço a torcer, que não dava. Não dava mesmo. Não anda. Mas não ele anda. vendeu pra gente dizendo que dava. Ah, sim. Sim, vende. né? Sim. Só que ele tá 15 mil quilômetros daqui. Você vai fazer o quê com o cara? Não tem o que fazer. Vendeu, tá aqui, vamos usar o negócio. Mas aquele dia foi a cara que ele fez aquele dia, eu não esqueço. Mas, ó, tá aqui, ó. Você fala que anda a tal velocidade. E o chinês olhava pra nossa cara assim e coçava a cabeça. Isso, e abriu o cabeçote. Abriu o cabeçote. Trocava bico, colocava a culpa no compressor, fazia de tudo. Ele ficou tão desesperado que ele teve que abrir o cabeçote pra falar para ele mesmo. Não, mas não tem nada de errado. aqui dentro de errado. Foi. Então foi conhecimento que é interessante saber, pro pessoal conhecer como que é o início, né? Dos aventureiros que querem comprar direto, tem todos esses problemas. Agora, mas eu acho uma coisa que agora que é a você... dificuldade. Agora você tocou pegando a tua deixa. Não quero jogar confete, tá? Você sabe, vocês dois me conhecem muito bem, o que eu tenho que falar, eu falo. Se eu ficar bravo, eu vou falar de qualquer maneira. Mas o que eu acho muito importante o mercado saber é que, infelizmente, a gente tem hoje em dia, o Gustavo, Denise, a gente tem uma diretriz de mercado voltada somente a preço. E isso é uma culpa da internet, tá? Sim. Eu acho que um dos grandes problemas comerciais que uma internet, que um mercado digital, não vamos chamar de internet, vamos chamar de mercado digital, porque não é só uma internet, né? Hoje é tudo, né? Sim. É a vida digital. É a vida digital. Eu acho que a vida digital nos trouxe hoje, não para nós, mas a nível mundial, ela nos trouxe um problema muito grave de não comparar qualidades. Sim. É muito fácil você cotar online, saber preço, comparar na hora. Não, e muita gente acaba Aí entrando... vira só preço de produto. Não, e aí acaba aquela velha história de muita gente entrando na ilusão, né? É. Ah, peraí, mas pô, isso aqui é o copo Stanley, que é a bola Sim, da a vez. bola né? do É uma bola momento, hoje da vez. Ah, pô, por que eu vou pagar 80 conto no copo Stanley se esse cara aqui tá me vendendo o mesmo copo Stanley por 45? Eu vou comprar de 45. é. Só que o cara não para ver se realmente aquilo é um copo Stanley Sim. ou aquilo é uma
Como é a fabricação interna. Né? É uma imitação, né? Um paralelo, né? E vocês, se vocês têm uma coisa que eu acho que vocês merecem ser, é elogiados. Vocês dois têm que realmente, pelo menos da parte da Imporsider, e eu, como Jair, pessoa física, o que eu posso falar para vocês? Toda a credibilidade que se um dia vocês me chamaram de louco por a gente estar partindo para uma loucura juntos, mas em nenhum momento, Gustavo, tenho a grata satisfação de poder falar isso na cara de vocês. Em nenhum momento vocês deixaram de ser profissionais comigo. Foi. Essa já é uma topologia... O profissionalismo da Metallic. É Metallic ou é Metallic? É Metallic. Metallic. É que nem eu com a Imporsider ou a Imporsider. É a mesma coisa. Pode produzir de qualquer jeito, não tem problema. Eu acho que o grande trunfo de vocês é a honestidade com que vocês trabalham e tratam seus clientes. Fornecedor de laser hoje, Gustavo? Tá cheio. A última feira foi a feira do laser, né? Eu não tive nessa última Acho feira. que as últimas 3 feiras. Eu acho que não. Eu estive na penúltima. Eu tive na penúltima feira. Já na penúltima feira tinham pelo menos uns 8. Ao que me falaram, nessa feira tinha 12. 40. Não, tinha 40. 40 fornecedores. 40 fornecedores. Isso não é, mas isso não é algo ruim. Eu não acho que é ruim. Por quê? Não acho Você já também. falou, a versatilidade disso daí está sendo descoberta. Todo mundo precisa ter versatilidade na própria empresa. Aí se o seu vizinho tem e você não tem, você está fadado ao fracasso. Sem uma máquina dessa. Eu acho que a concorrência ela é importante, ela vai ter em todos os tipos, todos os mercados. O que a gente bate bastante é realmente o cliente estudar bem esse fornecedor. E se preparar para ter um equipamento. Para ter um equipamento, exato. Porque alguns fornecedores, eles vão... Não vou nem falar que eles vão omitir ou nem que eles vão mentir, mas eles vão vender um equipamento que é o que o cliente está querendo comprar. Ele quer comprar uma máquina laser. Então, às vezes, laser tá lá. o próprio fornecedor não se atenta a esses pequenos detalhes que, gente, vai fazer muita diferença. Lembra no seu caso? Né? Então, queimou uma fonte laser. Não tem como. Você precisa se respaldar como fornecedor para poder dar uma tranquilidade para o seu cliente adquirir o equipamento. E se você não tem isso, não vende. Não vende para o cliente, porque vai ser um transtorno para o cliente, para você, para sua imagem, para sua marca, porque não é fácil você construir um nome, né? Você manter né, uma empresa com nome. Mas, infelizmente, Denise, a gente se depara hoje com pessoas que só querem ver o preço. Exatamente. E aí acabam por uma diferença, às vezes, muito pequena, fechando uma máquina laser. Eu falo, às vezes, R$10 mil em 10 anos. E aí, cara? Útil de uma máquina dessa. Só que aí... Não muda nada. A nossa fonte fazia Queimou. o quê? Fazia 1 ano e 2 meses, fazia 1 ano e meio que nós estávamos com a máquina no chão. Ela não queimou, lembra? Ela simplesmente não ligava. Não ligava mais, né? Se acionava a chave, não fazia mais nada. E um detalhe muito importante, que você não tem um ciclo de trabalho de altamente produtivo, né? Isso porque eu não trabalhava 24 horas por dia. E aconteceu. E aconteceu. É uma máquina, aconteceu. Porque era uma máquina. Pode acontecer, E pode acontecer, né? não só aconteceu com a minha, como pode acontecer com qualquer outra. Mas e depois acontecer, onde você vai chorar, né? Onde você vai arrumar E se você não tivesse, quando eu falo você, eu falo Metallic. Se a Metallic não tivesse tido a expertise de repente, ter uma fonte para poder atender. Eu chamo isso de empatia. Porque eu também não gostaria, se eu tivesse uma máquina tão importante quanto essa... Mas por profissionalismo. Também. De deixar você parado por algo que eu poderia ter resolvido. A gente tem aqui na nossa fábrica eu tenho algumas máquinas também, que eu tenho sempre backup das máquinas. Mas no seu caso, eu tinha, porque não só você comprou a primeira, depois tiveram outros clientes. E a gente via que os clientes, quando compram essa máquina... alguém tem que ser louco a comprar primeiro. Você foi. Quando para uma máquina dessa, para a empresa dele. Claro. Em todos os podcasts eu falo isso. Porque vira dependente. Vira dependente da máquina. Então, se você compra de um fornecedor que não vai te dar depois uma assistência, ou que não vai ter as peças de reposição, cara, você vai ficar 30, 40 dias parado. Até porque, às vezes, mesmo a gente tendo muita habilidade para poder fazer o reparo internamente, que naquela época a gente não tinha, porque a gente entendia que só daria para consertar lá no fornecedor. Então, a gente precisava ter alguma garantia para o próprio cliente, para tranquilizar ele e a gente também. Sim. Porque é muita dor de cabeça para a gente, como fornecedor, pensar que o nosso cliente está parado.
Eu acho que até um pouco mais de empatia. Nós temos uma conduta de lidar aqui com o que a gente vende, com o que a gente produz, como que se a gente... É assim, ó, eu quero que o meu cliente tenha a tranquilidade e a garantia de que ele vai ter um fornecedor respaldando ele da mesma forma que eu, como cliente, a Metallic, como cliente, teria do meu fornecedor. Sim. E que a gente já sofreu muito de não conseguir ter esse retorno, essa reciprocidade do nosso fornecedor. E é isso que a gente queria ter para o nosso cliente. Então, tudo que a gente faz hoje aqui, de ter máquinas, peças de máquinas à pronta entrega, de qualquer problema que o cliente tenha no equipamento, a gente consiga entregar uma solução mais rápida, é pensando naquilo que a gente gostaria de ter também. Sim. E que a gente também nunca teve. É muito difícil a gente ter isso. Porque a maioria dos nossos fornecedores são internos aqui do Brasil, né? E brasileiro tem uma dificuldade muito grande, né? De ser empático com o outro. Então, a gente trata, né, os nossos clientes como grandes parceiros. E eu não quero que o meu parceiro fique parado. De forma alguma. Às vezes ele acaba ficando um pouco mais parado, porque mesmo a gente tendo todo esse respaldo aqui, tem a burocracia que foge muito do nosso controle, a gente não consegue barreira, resolver muito rápido. Entender qual é o problema. Mas ainda bem que eu tinha essa fonte, senão eu estava morto naquela época. Mas você tem contigo uma vantagem monstruosa, que é todo o seu conhecimento de engenharia eletrônica. Sim, isso já ajudou bastante na hora de fazer uma manutenção da máquina. E desde que eu te conheci, mesmo nas suas máquinas plasma, mesmo da época, e você carrega isso contigo, desde a época das máquinas plasma, você conseguiu, ao longo desses anos, você conseguiu formar uma equipe técnica legal. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Eu tenho hoje aqui o supervisor júnior, todos os meus técnicos, eles têm muito conhecimento, muito conhecimento. E uma coisa que isso, vou voltar a falar um bordão aqui, não tô jogando confete, mas se nós olharmos para o mercado de laser, aí vamos falar agora especificamente do mercado de laser. Cara, não tem isso no mercado. É difícil. Pode ser que tenha, né? Não, tem. Mas é tem, raro, porque a maioria são mais os aventureiros. Né? Se nós falarmos dos grandes, se nós falarmos dos poderosos, das Ferraris da vida, não tem. Você sabe do que eu estou falando. Não vou citar nomes até para não ser antiético. Acho que altíssimo também. Não tô aqui, acho que a gente não está aqui para falar bem de A ou mal de B. Alguma. Então não é esse o X da questão, mas estamos sim falando do mercado de laser. Quando a gente fala das Ferraris da vida, os caras das Ferraris é impressionante, mas eles não têm a mínima preocupação dessa velocidade toda. Né? De velocidade de ajudar cliente. O cliente é obrigado a respeitar a boa vontade deles. Ah, mas o meu técnico vai demorar 10 dias. E você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A sua versatilidade nesse quesito, ela... Perdoe, mas eu acho que não tem no mercado. De novo, assim, a topologia da redundância também. É algo que a gente aprendeu. Eu aprendi que eu trabalhei, né? Quem ouviu os primeiros podcasts, eu trabalhei muito tempo na Rede Globo. Você tem que ter redundância para tudo. Hospital, redundância para tudo. Você não pode parar. Então, você tem que ter as peças ali para fazer o reparo o mais rápido possível, porque uma máquina para dessa é muito dinheiro. É que nem o cara chegar no hospital, tem que colocar um stent, tem stent, não tem. Não tem, isso acabou. E a marca de cardíaca aí não tem também. Então, não tem como falar que não tem. Né? Então é algo que a gente precisa ter. E essas grandes, eles têm o quê? Eles respondem a uma matriz, né? Sim. Então, como se fosse uma empresa internacional aqui, assim, não é uma empresa realmente brasileira, apesar de eu estar importando esse material todo, mas nós estamos aqui. Eu estou vendendo para você. A gente precisa seguir a regra do Brasil. Você vai se a gente está importando da China, seja lá de onde quer que seja, a gente precisa se adaptar ao Brasil. Como que é o mercado no Brasil? O mercado no Brasil é assim. Então, a gente precisa se adaptar e a gente precisa criar o melhor cenário para atender o nosso cliente. Sim. E tanto por isso, até pela dificuldade a gente já teve casos também de fontes de outros clientes, da gente ter que mandar para o nosso fornecedor na China. E demora demais. Demora muito. E aí, pensando nisso, o que a gente fez? A gente montou um laboratório aqui dentro, a gente trouxe equipamentos de fora, de alta tecnologia, para que a gente tivesse autonomia para fazer os reparos internamente. Então, salvas muito poucos os casos que a gente precisa mandar a fonte para fora, porque na maioria das vezes a gente consegue reparar aqui.
a gente ganha agilidade, Sim. a gente tem autonomia para poder resolver mais rápido para o cliente, devolver, vai no cliente, faz teste, se não deu certo, volta e vê o que Porque vai tá no fazer, Brasil. porque tá aqui, tá no no Brasil, é mais fácil. É logo ali, Né? né? É quase igual China, o logo lá, ali. é. É quase igual o logo ali. Quem acha que é fácil, tem todo o trâmite de exportação, importação. Mas, é de novo, incrível. pensando na empatia, né? No que a gente consegue entregar para o cliente. É o que você falou. Tem muitos fornecedores por aí que é preço. A gente tem uma topologia um pouco diferente. A nossa máquina não é a mais cara do Não é, mercado. nem é mais barata. Não é a mais cara, não é a mais barata. Ela está no meio ali. Fica no valor mediano. A gente consegue negociar? Em alguns casos a gente consegue Sim, negociar. claro. Vai depender de alguns fatores que a gente pode conversar. Mas eu não vou te vender o mais barato possível para eu não conseguir te dar assistência. Outro diferencial é o NR12. As nossas máquinas saem com o NR12 de série. Sim. Ah, mas o outro é mais barato, R$10.000 e não tem NR12. Parabéns. Parabéns, compra com ele. Você tá fadado a tomar um invertido no seu Eu trabalho. não vou vender para você sem NR12. Ah, mas eu não vou usar. Então, se você quiser A do comprar Jair foi comigo- depois, né? Porque no começo não precisava, não Mas quando tinha. nós compramos não era necessário. Aí depois a gente colocou. Depois a gente colocou. Aí você quer tirar NR12? Quando por sua você conta e lançou a NR12, Isso, Nós quando Você você colocou oficializou a NR12, Aí a gente colocou na sua. você, lá. você colocou na minha. Foi deu A certo. minha foi uma das primeiras a instalar o NR12 Se também. você não tivesse hoje a máquina, o que você acha que você estaria fazendo hoje? Valeu a pena uma máquina dessa para você? Com certeza. Mudou Cresceu, o rumo, né? Cresceu. Mudou o rumo, né, cara? Foi a máquina, foi através da máquina. A história da máquina é uma história meio complexa para isso. Vou até tomar alguns segundos, uns minutos aí, mas eu tive um sócio. Vocês não conheceram o meu sócio. Eu tive um sócio por quase 20 anos na empresa. Olha só, não sabia. Eu sabia que tinha sócio, mas E não por ele tanto era um tempo. engenheiro mecânico. Só que toda a parte de operacional, digamos assim, porque você sabe que a Imporsider, ela não é só um corte a laser. Nós somos uma caldeiraria leve, Sim. né? Então, toda essa parte de desenvolvimento de caldeiraria leve sempre ficou nas minhas costas. Mesmo sempre- com o engenheiro do lado. Ele era um engenheiro mecânico, mas nunca atuou nisso. Tá. Então, toda a parte de desenvolvimento de processos de produção, tudo sempre fui o Jair que levou isso para frente. E nesse ponto, você sabe, desde que você me conheceu, graças a Deus, a vida me levou a ter um conhecimento técnico Sim. muito grande. Mão na massa mesmo. Mas isso também é porque você é bem ousado, né? Ser curioso e ousado. Você tem duas características imprescindíveis para o empreendedorismo, né? Primeiro, Ousadia, sim. curiosidade E loucura. E loucura. e loucura. Na verdade, eu falei 3, né? Mas ele tem todas as características principais para o cara ser louco e empreender. Mas é que a minha vida, a minha vida profissional, ela me fez galgar essas curiosidades, tá? Porque as empresas por onde eu passei, eu precisei aprender, né? Eu sou um cara bacharel em administração, Olha só. tá? E, no entanto, hoje eu sento com um engenheiro e discuto com um engenheiro mecânico, discuto com, né, o que tiver. Na parte metalográfica, então, aí a discussão Sim, vai um sim, pouco sim, mais sim. longe, porque eu também fui fazer Conhecimento cursos de metalografia, fui me Se aprofundar em aprofundou mais. em alguns conhecimentos que eu necessitava ter. Então, a minha vida profissional, e eu comecei minha vida profissional basicamente na área de compras, na área de controle de materiais, eu sempre estive passei por empresas onde eu tive que ter conhecimentos técnicos. E aí uma coisa, um degrauzinho vai fazendo você subir outro, né? Sempre um degrauzinho de cada vez, mas você vai acumulando Sim, esse conhecimento, tá? Então, voltando a falar da Imporsider, essa parte produtiva sempre ficou nas costas do Jair. Até que eu chegava pro meu sócio e falava, pô, cara, vamos encarar uma laser. Meu, É o futuro. não, e nós éramos E vocês eram representantes nós de éramos laser, né? representantes de laser, Só a carteira que você tinha de cliente. tá? Cara, vamos, né? Vamos. Não, a dor de cabeça é muito grande, o risco é muito grande. Aquele medo do. Era resistente, né? A resistência era muito grande. E a partir do momento que você tem sócio 50-50, Não tem o que fazer. quem tem sócio tem patrão, É, né? é.
A grande verdade é que quem tem um sócio... Você tem um patrão, certo? E que patrão, por sinal, né? Bravo pra chuchu, mas tudo bem. Não sou brava, gente. Para de falar assim. Ué, por que para de falar assim? Fala a Porque eu não verdade. sou brava. Mas falar a verdade merece castigo? Não. Pô, Ela segura os meus devaneios. Boa. Eu dou uma segurada, Boa. né? Porque precisa ter alguém pra dar uma equilibrada Político ali, você né? agora, Sair hein? da Parabéns. política. Né? Essa Senão eu ponho em casa, essa né? foi saída pela direita. Ô leão da montanha. E aí ele segurava um pouco. E ele então. segura... Não, ele nunca quis. Ele nunca quis. Até E aí que... era inevitável para vocês, porque por serem... Vocês estavam dentro do mercado de Não, laser. e outra, gente, eu olhava para o futuro como quem dizendo, pô, se eu não conseguir ter uma máquina no chão, uma hora eu serei engolido. É. E uma hora não será mais necessária a nossa presença. Certo? Até porque, que você já estava com a representação aqui em São Paulo, mas mesmo assim intermediava, Não, né? mas até então o mercado de São Paulo a cada vez mais crescia em termos de tinha prestadores de muito, serviço. E aí, concorrência quando você avançando. intermedia, você acaba perdendo o poder De negociação. Você fica menos competitivo, né? Então, eu sempre visualizava esse futuro, tá? Até que um belo dia nós conseguimos chegar no denominador e eu peguei e fiquei com a empresa sozinho, né? Hoje meu filho tem uma participação, Sim. porque não posso ser sozinho, mas até o momento em que nós assumimos, eu e meu filho, e eu falei, não, agora vamos para frente. Achei um louco que quis me fornecer que abraçou a minha loucura. Que legal, cara. E estamos aí, tá? Isso abriu caminho para outra empresa. Isso foi a grande alavanca, vai? A grande alavanca para a segunda empresa. E hoje andamos as duas empresas aí, graças a Deus. Então, hoje você ainda continua com prestação de serviço. Continuo com prestação de E serviço. você tem uma outra empresa que você desenvolveu um produto. Desenvolvi um produto e o fornecedor exclusivo dessa empresa é a Imporceda. Que legal. Se não fosse a laser, isso não tinha acontecido. Poderia até ter acontecido, mas de uma forma bem diferente. Por quê? Porque eu não conseguiria ter qualidade de corte nos aços finos. Sim. Que é você e você ali do lado da máquina fazendo teste. E você sabe o quanto tempo nós demoramos para poder aprimorar esse corte. Foi. O que nós sofremos para poder chegar hoje no ponto. na qualidade que a gente tem. E de esse é corte. o que eu queria até perguntar, até para vocês puderem passar para a gente as dicas. O cliente novo, quando ele vem nos cotar uma máquina, de novo, ele acha que a máquina vai ser a bala de prata da fábrica dele. Sim. Tá? E é claro que eu quero vender, com muito gosto eu quero vender. Mas eu não quero vender um elefante branco pro cara. O que você sentiu aí que seria... Pode falar das dificuldades mesmo, que foi antes de colocar a máquina lá no chão de fábrica. Porque eu te vender uma máquina é fácil. Eu vou importar, Claro. vou fazer tudo que eu tenho. Aliás, não só você, qualquer vendedor. Qualquer um, você pode comprar qualquer um. Mas você, o que você diria para alguém hoje que quer comprar uma máquina? O que é o mais difícil lá? É a parte de fundação? É o projetista? Estrutura. O que te deixou mais... Olha, Gustavo, você tá louco. Porque o seu sócio tinha muito medo, talvez, desse tipo de coisa, né? Da dificuldade dos clientes futuros, não sei. O que Você vai ter que ter um operador, uma pessoa treinada, que tenha Meu sócio tinha conhecimento... medo acho que o que eu posso falar é que meu sócio, talvez ele tinha medo de custos. Tá. De você... Tem muita despesa. De você agregar custos dentro da empresa. Tá. E quer queira ou quer não, a partir do momento em que você parte para um investimento de uma laser, hoje nós não podemos falar que é um investimento altíssimo. Sim. Mas é um investimento ainda significativo. Não é tão barato. Não é tão barato. A gente está Agora, falando de um empresas, equipamento que parte, sei lá, de 200 mil reais. Então, podemos falar que não é um equipamento barato. Pra não é um pequenas equipamento para empresas. pequenas empresas que pode falar, qualquer um pode... Não é qualquer um que pode ter. Sim, é. Agora, precisa estudar bem a necessidade. O que eu acho excelente a sua pergunta e a sua colocação é, primeiro de tudo, é você saber o equipamento que você realmente necessita. E mais do que isso, é você ter conhecimento de como se trabalha com esse equipamento. Sim. Não adianta você querer ser um cara de trás da mesa. Vou ser bem sincero para vocês. Não adianta o cara de trás da mesa simplesmente chegar e falar, vou comprar uma laser. Tá, mas espera aí. Você sabe o que é AutoCAD? Você sabe o que é um projeto? Você sabe o que a laser pode te dar de versatilidade? Qual material vai cortar? Qual material vai cortar? Ah, não, mas isso aí vai ficar pro meu pessoal. Não. Tá enganado. Você já está começando... É onde a gente morre em muitos problemas. Você já está começando pelo caminho errado. Porque, quer queira ou quer não,
Ainda existe um ditado lá da velha guarda, que é o dono que engorda o boi, né? Isso mesmo. Você precisa ter o conhecimento básico. Você não precisa se aprofundar naquilo, mas você precisa saber mas quais são os preceitos mas da eu não preciso conhecer tecnologia. recado porque eu vou contratar uma pessoa. Ótimo, mas você Ótimo. precisa saber o que essa pessoa vai fazer. Porque senão acontece qualquer coisa lá, o cara vai lá e fala, mas é a máquina. Você vai engolir, porque você não sabe. A É? gente estava tomando café na hora que eu cheguei e vocês vieram comentar um caso. Desculpa eu comentar, mas vocês vieram comentar um caso que um cliente forte de vocês ligou para vocês falando, porque tá acontecendo isso. Que a máquina não presta. Que a máquina é isso, que a máquina é aquilo, a máquina tá dando problema, Seu técnico demora tá pra parando ajudar. toda hora, porque o teu técnico demora 2 dias para chegar aqui, eu não posso ficar com a máquina parada, é prejuízo. E aí vocês foram obrigados a olhar pro cara e falar, opa, mas espera aí, você está sabendo o que o seu supervisor de chão tá fazendo no software da máquina? Não, peraí, foi não bem gagueja assim, não. É. Não gagueja não. Você sabe que ele alterou determinados padrões que ele não poderia mexer? Não, mas ele não me falou isso. Então a história, o buraco é mais embaixo, né? Então não é a Metallic que é o... Eu tenho que descobrir o que ele fez na máquina antes de achar realmente o problema, né? Não, e aí eu tenho Se que é que tem provar algum pra problema. Aí ele é a prova. que foi ele que causou o problema. Então, voltando à sua pergunta, Gustavo, o que a pessoa... Eu acho que o que é o mais importante de uma pessoa ou de uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, precisa realmente saber é o que ela realmente necessita. Qual é a capacidade que essa máquina vai dar para ele e se essa máquina vai gerar ou não uma ociosidade que para ele não vale a pena. Que às vezes mesmo que... Eu tenho hoje um consumo de laser de... Vou chutar um número. Eu tenho hoje, eu gasto aí às vezes 6 mil, 7 mil, 8 mil reais por mês de laser. Terceirizado. Tá? Um número terceirizado. Peraí. A parcela tal... Com certeza vai chegar um vendedor na cabeça desse cidadão, com certeza. Não é o Gustavo, não é a Denise, não é a Metalic, mas um dos 40 e poucos que você falou aí, com certeza uma hora vai chegar um cara desse na orelha dele e fala, mas com 8 contos você paga o equipamento. Você paga por mês, né? É isso mesmo. Você tá fazendo a conta errada. Peraí. 8 conto? Legal. Quanto você vai ter de salário para pagar para essa máquina rodar? Um alimentador de máquina, um projetista. Os custos operacionais do equipamento, que a gente tem ar comprimido, a gente tem nitrogênio, oxigênio, gases, né? E ainda você acaba até sendo iludido, né, por um vendedor. Mas você não precisa nem colocar gás, você só vai cortar com ar comprimido nas suas espessuras. Mas dependendo do material. Mas e o ar comprimido não precisa de um compressor lá, que a conta elétrica vai lá para casa das nuvens. Mas o meu compressor eu já tenho. Peraí, você já tem um compressor devidamente adequado, com todo o sistema de filtragem, com todo o sistema de secagem, para gerar um ar puro no seu equipamento. Vai queimar lente, uma lente custa Você sabe quanto esse equipamento vai gastar de energia elétrica por mês? Então são custos, Gustavo, que os vendedores às vezes não falam. Sabe? Então, mas então você está dizendo que não vale a pena? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que estudar, colocar as planilhas, montar as planilhas. Para você colocar uma máquina no chão, você falou de fundação. Hoje, uma boa parte das máquinas não necessitam mais nada tão que você precise de uma fundação tão onerosa. Tá? Hoje simples, hoje né? são bases mais simples. Mas mesmo assim, você precisa ter um piso adequado, você tem uma empilhadeira para poder manusear material em cima do seu equipamento. Ou uma talha. Para poder colocar a chapa, alimentar, né, a máquina. Ou você vai querer que os caras trabalhem no braço. Aí você tem o risco de um acidente. Entendeu? Então são custos que às vezes ninguém para pensar. Quanto custa isso mensal? Às vezes é muito mais barato, né? Dependendo do fluxo dele de produção, é mais barato terceirizar o corte. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho que é um mercado que sempre ele terá um espaço. O mercado de prestação de serviços, eu acho que ele sempre terá espaço. É crescente, né? Se o cliente consegue fazer esse estudo, essa conta, e mesmo que a gente empate, mesmo que o meu custo operacional com corte seja R$6.000, e eu faça todas as contas e entenda que cabe no meu bolso lá pagar a parcela da máquina. Beleza. Mas e o conhecimento do equipamento você tem? Pois é.
Você vai precisar ter. Você está comprando um equipamento de alta tecnologia, né? Uma tecnologia nova. Então, um mínimo de conhecimento sobre aquele equipamento você precisa ter. Para você não ficar vendido com o seu operador. Sim. Quando você tem o terceirizado, o conhecimento não precisa ser seu, é do seu terceiro. É do seu terceiro. Então, se ele chegar com uma peça de má qualidade e você não consegue aceitar porque você não vai conseguir A usar, responsabilidade é é dele. do seu prestador. Então, você não assume tanto risco de perda, né? Porque quando você compra um equipamento e você coloca ele no seu chão, você tem o período de curva de aprendizado que a gente fala, né? Sim. Que vai demorar ali de 1 mês a 2, até 3 meses. Para o operador conseguir entender quais são as funcionalidades do equipamento, ferramenta, como ele vai usar, como ele vai operar, parâmetro. Então, demora um pouquinho. O cara não nasce pronto para operar uma máquina. Ele E precisa ser sem contar com o detalhe. Sem contar com o detalhe que até agora nós não comentamos aqui. E que a cada dia que passa, vocês sentem isso na pele aqui também, que é qualidade de mão de obra, né, gente? Exatamente. É muito difícil encontrar. A cada dia que passa, é incrível, cara, mas a cada dia que passa isso piora. Ao invés da gente olhar para o mercado e falar, não, Tá fácil de encontrar. Tá fácil de alguém, encontrar. porque Tá ficando escasso, tá né? ficando a escasso. juventude tem E a mão de conhecimento obra vai ficar informar. cada vez mais cara, né? Então, Impressionante isso. E nesse mercado, não dá pra gente falar, eu posso colocar qualquer um. não dá. Ele tem que ter um Não. mínimo de conhecimento. Ele tem que ter um mínimo. E não é um conhecimento tão pequeno que ele tem que ter, né? Ele tem que ter um nível de conhecimento, principalmente de CNC, bem detalhado. Sim. Porque senão a máquina não vai virar uma mosca branca. Vai virar o elefante. O elefante não vai funcionar. Ele precisa... Agora, que isso não seja um balde de água fria para quem está buscando uma Claro, lei. não, É que seja verdade. É que seja verdade. Ser ditas, que outros fornecedores não falam. Não falam. Que você precisa ter, ponto. Se você não tiver, você pode ser que você se dê bem, mas a chance de você ter um insucesso vai ser enorme. Não estou falando isso como que eles não compram. Não é nada disso. Você me fez uma pergunta Sim, e das eu estou dicas, sendo extremamente. e o que é difícil. Eu estou sendo extremamente realista no que é o processo e no que é o colocar uma máquina no chão. O bonito da coisa, de sair peça linda, lá depois tá tudo aí, é maravilhoso, né? Mas como é que foi isso antes? Para as Exatamente. pessoas saberem que realmente tem uma certa dificuldade que ele vai precisar saber antes de investir no equipamento. Assim como hoje, por exemplo, existe um... A gente estava falando logo no começo do podcast, a gente estava falando da dificuldade lá no início de fornecedores de gás. Sim. Hoje você tem uma gama muito grande. Sim, tá bem mais fácil. Tá? Hoje você tem caras que querem tentar te enfiar cesta. Eu não quero cesta. Jair. O Jair não quer cesta. Eu prefiro trabalhar com os meus cilindros ali, vamos embora. do que trabalhar com 2 cesta. a 2? 2 a 2, tá? E acho totalmente legal, me atende. O ter tanque você tem certas regalias. Concordo. Mas você também tem que ter volume. Tá, vamos voltar aqui um pouquinho, que você tá falando em sexta. Que sexta? Sexta-feira, gente? Não, hoje pode, é sexta. Nosso podcast são para leigos e especialistas, né? A cesta é o seguinte, a cesta é um conjunto de 10 cilindros que são interligados. Então entendi. você tem o cilindro, você conhece o cilindro de oxigênio ou de nitrogênio. Cada cilindro tem 10 metros cúbicos de oxigênio e tem 8 metros cúbicos de nitrogênio. Tá? Nitrogênio sempre tem um volume métrico menor do que o oxigênio no cilindro, apesar dos cilindros terem os mesmos tamanhos. O que a gente chama de cesta no mercado é um conjunto é um dispositivo que foi feito, fabricado, inventado pelos fornecedores de gás, que são 10 cilindros montados em linha. Então, cada cesta é um já vai pronto, uma mesa, já. Imagina uma mesa desse tamanho, onde tem 10 cilindros aqui embaixo. Tá? Aí eu já compro aquilo pronto. E todos eles interligados. Então você liga os 10 cilindros, uma bateria de 10 cilindros. Quando acaba os 10 cilindros de uma vez só. Tem que trocar. E aí você tem que trocar. Eu uso eles ao mesmo tempo. Às vezes é feito para aumentar até volume. Tem máquinas que têm de alto volume de gás, você precisa de vários cilindros ligar, que um cilindro às vezes não consegue. Sim. Tá. Sim. No caso de 20 bar de pressão, alguma coisa assim. Alguma coisa de volume mais alto, de vazão de gás. De vazão de gás. Entendi. Tá? Coisas que aí, por exemplo, eu hoje sou, de uma certa forma, limitado. Por quê? A minha máquina é uma máquina de 500 watts, então eu não necessito desse volume, porque eu não vou necessitar trabalhar com esse nível de pressão. Agora, quem precisa de uma pressão de 20 bar tem que ter no mínimo uma cesta, caso contrário não consegue.
Entendi. É isso a cesta. Entendi. Aí tem Agora... o tanque também, que geralmente fica externo à empresa da pessoa. Ah, aí o vem um tanque eu já caminhão, vi enche o também, tanque. que é bem grande. O tanque é como se fosse aqueles tanques de oxigênio que o pessoal que tem Como se fosse oxiporte. um silo, né? Isso. Parecido com parecido silo. com isso, é Isso, isso. isso. Quem não conhece é isso. E de volta, quem vai ter uma máquina dessa e vai trabalhar com nitrogênio, precisa ou do cesto, ou do tanque, ou do cilindro. E oxigênio, precisa de pelo menos um cilindro ali, tem que ter. E é essa infraestrutura que ele precisa ter antes de colocar a máquina para trabalhar. Vai ter que ter Sem a linha, dúvida. ou 2 cilindros de cada lado, ou 4 de cada lado, ou 1 de cada lado, que daí é uma redezinha Vai que você consegue depender da fechar. aplicação, né? Para que Depende ele da vai usar o aplicação. equipamento e qual a potência do equipamento. Para determinar qual é a linha que ele vai precisar Isso, ter. tem que Exatamente. pensar isso. Então, consulte sempre com quem está comprando. Converse, pergunte, bem, coloque as coisas Enche na o saco mesa. mesmo. Enche o saco, mas faça isso antes de comprar o Visitem, equipamento. né? Outros clientes, né? Visitem a estrutura do fornecedor. Visite o Verifiquem qual é a fornecedor. estrutura que esse Peça fornecedor tem. referências para o fornecedor de clientes. Ah, posso visitar algum cliente seu? A gente tem clientes aqui da Metallic muito parceiros, então a gente tem vários clientes que recebem outros clientes que estão buscando equipamento, Sim, pra até saber. para ver como que é. O que eu preciso? Ó, você vai precisar disso aqui, disso, Quais as disso, dores, né? disso. Exatamente. Né? Então, façam isso, né? Busquem esse tipo de informação para que vocês se sintam seguros na compra do equipamento. Porque a gente está falando que não é uma coisa, Sim. né, pouco. Banal. É um investimento relativamente alto. E a partir do momento que você colocou aquilo ali no chão, tá ali. Aí a história é outra. Ficou dependente já. É. Já você ficou Fica dependente. viciado Não naquilo tem lá, jeito. Não tem jeito. E não é uma coisa que você vai querer. Ah, não é um carro que você coloca ali no chão. Ah, não deu certo, eu vou passar para frente. Não é bem assim. Não faça assim. Não Precisa é tão fácil pensar assim. bem na hora de comprar o equipamento, né? Claro que ele vai te abrir muitas portas dentro Sim. da sua empresa. Sim. Vai te dar produtividade, repetibilidade, vai abrir um leque Horizontes. para você, como você, né? Além de prestação de serviço, você também desenvolveu produtos. Isso acontece com muitos clientes. Mas será que vai valer a pena? É aí que tá. Pensa bem, a sua empresa precisa do que neste momento? Se você decidir que a sua empresa precisa de uma máquina, a gente está aqui para te atender. Se você entender que a sua empresa precisa, nesse momento, de um prestador, a gente te indica vários aqui, Sim. né? Porque a gente tem muitos clientes Muitos que têm as nossas máquinas. que Centenas, né? usam o equipamento para prestação de serviço, que a gente também faz essa indicação. A gente recebe muito ligação de cliente perguntando, eu estou em São Paulo, você tem algum cliente que tem a máquina para prestação de serviço? Então, a gente passa lá vários clientes para ele, aí ele vê qual está mais perto dele ou não e faz o Exatamente. contato. Isso aconteceu com o nosso cliente. O Jair, por muito tempo, prestou serviço para Radiadores Nobres do Rio de Janeiro, Sim. né? Foi. Que é um cliente nosso de plasma, também comprou laser, tem Uma laser e um uma plasma. laser e um plasma. Isso. Um cliente também de longa data também aí, que tem Radiadores muita Nobres ficou história. comigo muito tempo, muitos anos. Eles são De lá do muito Rio. gente boa, Não, né? pessoal, Serviço de São São Paulo. demais. Sandrão, um abraço pra você, hein? Ele acompanha bastante nosso podcast aí. É um cliente muito, muito parceiro também, assim como tantos que a gente tem. Pô, que história, hein, Jair? Então Que quer história? dizer que quem tinha CO2 era o rei do pedaço, então, na época. Na época era, cara. Na cara época era o cara que andava de Porsche. Era o cara que andava de Porsche, né? Olha só. Caramba, né? Pensar. Você sabe que eu nunca vi uma máquina de CO2? Você nunca Uma viu laser de máquina de CO2? Nunca vi, nunca Não, vi. uma- Não, eu já vi assim em Sabe vídeo, que eu já mas vi uma CO2 pessoalmente pegando fogo. nunca Sabe uma vi. das coisas que é mais linda, uma das imagens mais bonitas que eu tenho na minha memória? Ah, Eu, graças a Deus, eu tenho um conhecimento profissional de siderurgia, de entrar em aciarias, de entrar em, né? Então, de entrar em processos de fabricação de vidros. O meu conhecimento técnico dentro de indústria é muito grande. Mas uma das cenas que ficou gravada na minha memória foi quando nós fomos startar uma Bystronic e durante a madrugada, o ressonador aberto, aquela luz. aquela luz. Meu meio violeta, né? Uma luz violeta, É, aquele isso violeta mesmo, lindo, gerando laser. Girando o laser. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, não acredito. As máquinas pequenas de CO2 também tem um tubo traseiro quando você abre. Sim. É uma luz hipnotizante. Assim, É uma luz né? hipnotizante, É cara. bonita. É uma luz que você olha assim e você fala, Que coisa. Que invenção. como é que o cara maravilhosa. inventou isso? Tá, então, para quem nunca viu uma CO2 Eu nunca com vi o uma ressonador CO2. aberto gerando laser, É. é um negócio assim
Eu já vi fotos, ouvi alguns vídeos dela trabalhando, mas pessoalmente não. São grandes, né? São São máquinas máquinas grandes. Não, as máquinas, em termos de Não tem tamanho, que elas ser são basicamente os mesmos tamanhos. A De máquina, área útil. a máquina de área útil, ela é o mesmo tamanho que uma máquina de fibra. Porém, O cabeçote ela tem dela é maior não, também, mas né? Da CO2, o cabeçote né? da CO2 é maior É por causa da maior. transferência por espelho, né? Agora, o que é o grande diferencial da máquina CO2 são os ressonadores, né? Que são aqueles cavalos que estão do lado da máquina. Nunca vi, Que gente. é o que nunca gera o vi. laser. Que é o que gera o laser. E acho que nem vou ver, né? Ou não, tem muita máquina CO2 trabalhando ainda. Mas E, de os novo, caras estão migrando, né? a maioria migra porque conta de energia elétrica. Porque a mais cara, manutenção da CO2 é Mas mais o complexa. pessoal está fazendo agora a migração na própria Sim, CO2. algumas máquinas Os caras estão pegando transformam a CO2 e transformando em ela fibra. numa fibra. A Tem que tomar cuidado, porque você mesmo falou, para chapa fina a CO2 não é tão boa, e a CO2, algumas máquinas CO2, não tem aceleração suficiente para usar uma fibra ótica nela. Sim. Mas a gente teve um cliente, ele até na pandemia acabou falecendo, mas ele comprou uma fonte, um kit de Pra fonte colocar no nosso bistrônico. para Tá poder vendo? fazer a migração da CO2 Uma bistrônica. para laser, fibra. Eu nem Ficou bom, sei se ficou bom. deu certo. Deu se certo, Deu certo, funcionou, mas assim, de novo, para chapa muito fininha, se você quiser atingir ali 30, 40 metros Não vai andar. e de aceleração, Não vai andar. ela não dá muito certo. Não deu muito certo. Mas funciona. Funcionou para ele, deu certo para ele lá, mas ele fez essa transição aí. Trocou a tecnologia do CO2 pelo laser fibra. Mas é isso aí, gente. Legal, Jair. Funcionou. Obrigado pelas histórias, por você ter compartilhado com a gente essa Pô, sua, pra mim, volto sua a falar vida mais uma vez. dinâmica com o laser. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite. Você É uma muita grande história, figura. né? Conhece tudo, né? Muito, É, muito. um pouco. Bem A gente conhece pouco. um pouco. Conhece um pouco de já tudo. passamos por muita coisa. Eu acho que dentro desse mercado a gente já conseguimos vivenciar ao longo desses 24 anos aí. A Imporcider tem 32 anos, mas conseguimos ao longo desses últimos 22 anos, 24 anos de laser, quase 25 já de laser. Temos umas histórias boas né? para carregar com a gente. Venha de novo. A hora que Quando a vocês gente quiserem. puder conversar. Quando a gente puder Acho conversar, que as vamos pessoas lá. que assistem adoram. Essa, de novo, podcast a gente faz para conhecimento mesmo da história. E você Compartilhar nessa participou troca disso. de experiência é enriquecedor, tanto pra gente quanto pra você que conta, pra quem tá assistindo também, ouvindo, enfim. Mas pra gente finalizar, o que você falaria pra pessoa que tá começando agora a empreender, pra esses jovens, nessa juventude de hoje, essa geração Z, que tá toda aí antenada no virtual? O que você fala pra eles, né? Olha, esses caras têm hoje na mão, essa geração que está aí hoje, eles têm na mão hoje alguns trunfos que, infelizmente, a gente não tinha, né? Não tinha. Eu acho que o empreendedorismo hoje e as tecnologias que a gente está tendo aí hoje, com laser, com impressoras 3D, com toda essa parte de inovação tecnológica que vem vindo associada à conformação de metais, você estava falando na conversa que estávamos tendo no café sobre robôs de solda. Sim. A robótica, então, né? A robótica. Eu acho que existe um universo muito grande. O que a gente percebe hoje é que essa geração é uma geração que ela está muito focada na telinha, né? Mas de colocar a mão na massa, não quer. E isso eu acho que é um grande problema, tá, Denise? O que eu poderia falar para esse pessoal de hoje é para esse pessoal começar a voltar um pouco dos olhos para a fábrica. Porque a fábrica sempre vai ter que existir. Sim. Vai ter que ter manufatura. Como é que vai ficar sem? Fala para mim, Gustavo. Alguém vai precisar produzir alguma coisa. É que nem aquela velha história. Hoje, a cada dia que passa, a construção civil está com mais e mais problema para conseguir encontrar um cara que faça telhado. E nós, na indústria como um todo, a indústria metalmecânica, ela sempre vai existir, ela não tem como extinguir. Tá bom, a robótica tá aí, mas um robô não consegue operar uma laser. Não consegue. E tem que ter alguém para operar o robô. Tem que ter alguém para operar a laser. O robô não consegue gerar um projeto de alguma coisa sozinho. É isso mesmo. Tá? Então, o que eu poderia falar para esses caras hoje? Poxa, vão estudar um pouquinho, vão aprender o que é um CAD. Mas o CAD já é obsoleto. Não é obsoleto. Tá bom, existem muitos programas já superiores ao CAD? Claro que sim, tá? Existem hoje mais 3 ou 4 programas que são de maior versatilidade e de maior profundidade em termos de construção mecânica do que o CAD. Mas começa a aprender pelo menos o beabá.
É o básico, né? Que é o básico. O CAD é o básico, né? Ah, Você mas já eu quero tem- um SolidWorks, eu quero ir. Tá bom, mas aprende um CAD Fica mais primeiro. fácil. Isso da né? coisa, né? Aprende o beabá primeiro e depois faça a cartilha. Começa pelo começo, né? O que a Começa gente pelo fala. começo. Começa pelo começo. Desliguem um pouquinho as telas, né? Foquem um pouquinho mais nos estudos. Tenha curiosidade. É uma coisa que a gente fala bastante aqui. Nós éramos muito curiosos. Eu sempre fui muito curiosa. Gustavo, muito curioso. Você é muito curioso. Então, a curiosidade, a ousadia são características fundamentais para quem São. quer empreender. São. Se você quer empreender e você está com preguiça de levantar da cadeira e estudar, esquece. Você não vai ter sucesso. Não tem jeito. Não tem sucesso. Não tem sucesso. Então, a gente precisa trabalhar isso na gente, porque tem gente que tem vontade de empreender e não tem coragem, mas se você tiver um pouquinho de ousadia, um pouquinho de curiosidade, você consegue seguir o caminho. Sim. Vai devagarinho, pode demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir chegar, né? Então, curiosidade, persistência, né? Não desiste, senão você vai levar um monte. A gente levou quantos não? Porque tomar não na cara, vai tomar. É, Não todo- vai tomar uma vez só. Vai tomar uma pancada de vez. Nossa, sempre. E se quiser ficar, e se quiser olhar pro espelho e falar, mas eu tomei um não e agora eu tô com vergonha, amigo, desculpa. Então, você não vai chegar a lugar nenhum. Vergonha a gente tem um pouquinho, Não, vergonha né? você pode até Mas- continuar tendo, tá? Mas você vai ter que saber passar por cima dessa vergonha também. Legal. Jairson, muito obrigado. Obrigado a vocês. Participação especial do Jair. Tamo aí. Especialíssima, Tá né? Imporsider. Imporsider, agora não é mais Imporsider, isso, né? Não é mais Imporsider, é Imporsider. Qual o nome da fonte que você usa do seu laser? Você se lembra? Max, né? Max Photonics. Max Photonics. Photonics, Então, para né? quem está antenado, ativa o sininho, que o nosso próximo podcast vai falar sobre o laser Max Photonics, que é o que todo mundo quer, todo mundo busca. As pessoas buscam aqui o Max Photonics, sabia? Que bom. Eles ligam e falam, não, que fonte que é? Ah, não vou falar as outras marcas, mas é IPG, Raikos, temos a Hesse, tem várias outras, mas eles querem a Max Max Photonics. Photonics, Então né? teremos um convidado especial da Max Photonics falando sobre as fontes, Bacana sobre o futuro isso. da tecnologia. Então ativem o sininho, compartilhem. Muito obrigado pela participação de vocês. Gente, até mais e fique ligadinho aí, tá bom? Até mais a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Jairzão, Jair. valeu, hein? Obrigado. Muito bom. Até Valeu. mais, gente.